Olá, bem-vindos de volta. Vamos agora nesse vídeo falar sobre loop. Eu vou falar basicamente do loop for e do loop do while, certo? Não vou tratar dos outros, mas fica aí o dever de casa para vocês que existem outros loops, ok? Nesse caso, eu vou apagar as informações. Quando a gente precisar dessas informações, a gente volta e digita, ok? O que é que eu vou fazer? Deixar a declaração da variável aqui. E vamos aqui para essa informação. Vamos iniciar aqui com for, tá bom? Linha final. Deixa eu voltar a linha final porque a gente vai precisar. Pronto. Como é que funciona um laço de repetição? Eu vou digitar ele aqui, certo? For x foi igual a 1. E depois eu explico. Linha final. O for ele tem um next, ok? Como é que ele vai funcionar aqui? Nesse caso, eu vou colocar que x aqui é 4. Por quê? Quando a gente vem aqui, a primeira célula que a gente vai querer é a de 4. Então, o x vai ser 4, porque vai ser o índice da nossa primeira célula. Então, a gente vai botar aqui x vai ser 4 e ele vai até linha final. Qual é a relação aqui do x com linha final? Linha final, como a gente fez, ele vai identificar, por exemplo, que a linha final é 43. Então, aqui dentro do for, toda vez que ele executar, ele vai executar o código que estiver aqui dentro, até que x seja igual ao número de linha final. Ou seja, ele vai executar até que x seja igual a 43. X se transformou em 44, ele sai do for e termina a minha macro aqui, o meu código, ok? Então, vamos fazer aqui só o código para vocês entenderem melhor. Então, range, certo? D e x, que x nesse caso é 4, vai selecionar 4.value, vai ser igual a range D, C na realidade, porque é o valor do ICMS, e x também, ponto value, vezes 0.18, que são 18%. Aí o que é que vai ocorrer aqui? Quando o for iniciar, ele vai entender que x é 4 e ele vai executar até que x seja igual à linha final. Então, a linha final ela já está definida aqui antes, ou seja, se eu não tivesse definido linha final anteriormente, eu não conseguiria o valor aqui e ele iria me acusar um erro. Se eu colocasse, por exemplo, aqui dessa forma e executasse, ele acabou executando alguma coisa aqui ou não conseguiu executar nada. Ele simplesmente entendeu que não tem linha final, ele não sabe qual é o valor de linha final. Porque a linha final, se eu não me engano, está declarada. Deixa eu voltar aqui. Realmente. Ele entende que linha final é um valor nulo, é 0, e ele não está fazendo a operação. Então, ele não fez nada. Mas, o que é que acontece? Eu preciso saber o valor da variável antes de utilizar essa variável. Mas, nesse caso, ele vai fazer o seguinte. Ele vai chegar aqui, vai chegar D4.value, vai ser igual a C4 vezes 18%. E aí ele vai cair nessa questão do next. Aí o que é que vai ser validado aqui no next? O x ele é igual ou menor que linha final? Se sim, ele volta por for e faz com que o x vire 5 e execute aqui D5 e C5. Ele faz novamente no next essa validação. O x é menor ou igual à linha final? Sim, então ele executa novamente. E ele vai fazer esse loop, né? Esse laço de repetição aqui, até que o x seja maior do que a linha final. Espero que vocês tenham entendido, mas assim, na prática a gente vai ver aqui agora. Eu vou fazer aqui dessa forma.
Vou subir aqui do lado e aí vocês vão ver o seguinte aqui. F8, né, para fazer a passo a passo aqui da nossa macro. Ele identificou aqui que a linha final é 43, e então aqui x é igual a 4 até 43. Ou seja, quando ele chegar em 44, ele vai parar. Então, D e x. X é quem? 4. 6x, C4. Ele fez a informação. X é menor ou igual a linha final? É. Então, ele vai voltar e fazer aqui essa informação. X agora é 5. Vocês podem observar aqui no mouse que x é 5. Então, ele vai fazer. Observe também que ele não seleciona a célula de baixo. Ele vai fazer essa validação geral aqui, sem selecionar. Com o método offset, a gente vai selecionar, que a gente vai ver com o loop do while. Ok? Volta. E aí ele vai fazer até o fim do arquivo. Eu vou executar aqui de uma vez só. Você vai ver que ele preencheu. Ou seja, ele apenas com essa linha aqui, ele conseguiu percorrer todas as 40 linhas aqui e preencher as informações. 40 linhas preenchidas. A gente pode fazer um cálculo aqui só para ver se está certo. Mesmo valor, ok. Então, como é que funciona o loop? O loop ele faz com que a sua informação seja executada várias vezes até que a sua condição não esteja mais de acordo. Então, nesse caso, o for, ele fez essa validação linha a linha até que x fosse igual à linha final. X passou a ser diferente de linha final, ele simplesmente executou o end sub aqui. Então, ele já fez essa informação total aqui de uma vez só. Vocês observaram que foi bastante rápido. Então, eu vou apagar aqui novamente e a gente vai fazer agora o do while. O for e o do while são os mais utilizados. Claro que os outros loops eles também têm sua função. Agora, muito provavelmente 90% dos códigos que vocês vierem a desenvolver vão ter somente esses dois códigos aí. Eu não vou apagar aqui nesse momento, só para a gente ver a diferença. Vou comentar esses códigos aqui. Minha final, se eu não me engano, eu não preciso. Vou descer ele aqui e vou fazer agora o seguinte. No momento aqui eu selecionei D4 porque x era 4. Nesse caso, com o offset, eu tenho que fazer com que o range A4.select. Por que A4? Vocês vão entender agora aqui no loop. Eu vou fazer aqui, ó, do while, certo? Is empty active cell. Eu sempre erro quando eu digito, mas é isso aí. Tem jeito não. Então aqui, do while not, na realidade, me perdoe, not is empty active cell. O que quer dizer isso? Faça enquanto a célula ativa não esteja vazia. É uma lógica meio louca, mas é isso aí. Ele está dizendo exatamente isso. Faça enquanto a célula ativa não esteja vazia. E o que é que isso significa no nosso Excel aqui? Então eu selecionei aqui A4. Então A4 é uma célula vazia? Não. Então ele faz. E depois ele vai selecionar A5. A5 é uma célula vazia? Não. Então ele faz. E ele vai percorrer toda a planilha até chegar aqui. Aqui é uma célula vazia? Ele sai do loop. Então ele vai, assim como o for, que ele verificou aqui no next, se o x era maior que linha final, ele aqui no loop ele vai verificar se a célula é vazia. Se a célula for vazia, ele sai. Se a célula não for vazia, ele executa o que tiver aqui dentro. Só que o código aqui dentro vai ficar um pouco diferente. A gente vai fazer assim, active cell.offset 0, aí assim, onde é o valor que a gente quer informar? Na célula D. Então, se eu estou com essa célula selecionada, o offset aqui vai ser igual ao que? 0, que essa é a mesma linha da informação, não é? Vírgula 1, 2, 3. Ou seja,
3 colunas à direita. 0,3.value, nesse caso vai ser D4.value, vai ser igual a, vou copiar isso aqui para a gente não ter que digitar novamente, 0,2.value, que vai ser o valor, 1, 2, não é isso? Vezes 18%. Vezes 0,18. Pronto. Só que aí o que é que acontece com esse código aqui nesse momento? Que quando vocês utilizam o loop, assim como eu falei que antes de executar qualquer código, vocês devem salvar o seu arquivo. Se vocês utilizam um loop, vocês têm que salvar 2 vezes o arquivo. Não é brincadeira, pelo seguinte. No caso do for, ele automaticamente vai mudando o valor de x, porque o next faz isso sozinho. No caso do while, não. Ele está se baseando pela célula ativa, nesse caso aqui, da forma que a gente criou. E o que é que acontece se você executar isso aqui de uma vez só? Clicar aqui para executar de uma vez só. Ele simplesmente vai selecionar essa célula aqui, A4, que ele selecionou aqui, e ele vai executar em A4 infinitamente e vai se transformar numa coisa chamada loop infinito, ou seja, ele vai dar um erro, você não vai conseguir nem abrir mais sua planilha, você vai perder essas suas informações. Mas por que isso? Porque você só selecionou aqui A4, em nenhum momento você está dizendo para ele mudar de célula, você só tem value e value, então assim, para ele a célula ativa vai ser A4 a vida inteira. E como é que a gente consegue perceber isso? Vamos executar aqui, célula 4, qual é o valor? 1001, que é a nota 1001, tá vendo? O valor da célula é 1001. Volta. Qual é a célula ativa? 1001. Volta. 1001, 1001, 1001. Então assim, se você executar, ele vai passar a vida inteira executando, porque ele não vai sair de uma célula. E sempre a célula ativa aqui nesse caso vai ter informação, então ela nunca vai ser vazia. Então dessa forma ele vai rodar até parar de funcionar, porque ele simplesmente não vai conseguir sair desse loop infinito. E aí como é que a gente resolve isso? Simples, ActiveCell.offset 1,0.select, porque aí eu seleciono uma linha abaixo na mesma coluna. E aí com o F8 a gente consegue ver isso claramente. Ele fez, colocou 270, selecionou a 5. E aí ele fez novamente, e assim até o final da planilha. Nesse caso eu vou aqui até o fim da planilha para que a gente veja como é que ele vai executar o loop ali quando ele encontrar a célula A44. Você observe que até então todas as células têm valor, né? Então eu estou aqui na célula 1040, que é a última, né? Ele ainda tem valor, ele não colocou aqui a informação. Então F8, ele vai voltar para o do, vai fazer, preencheu a informação de CMS e agora ele vai para A44. F8. Ele vai verificar se é vazia, né, que foi nosso código aqui. Se for, ele vai sair do loop e ele vai vir para end loop. Nesse caso, ele chegou lá no loop, vai verificar. Verificou, é vazia, ele parou. Então, ele executou novamente todo o código de uma vez só, de uma forma bastante rápida. E para que a gente tenha ideia mais ou menos do tempo, eu só vou adicionar aqui uma coisa aqui chamada message box, que a gente vai definir, e aí a gente acaba com esse vídeo. Mas assim, eu vou definir aqui que o início vai ser igual a timer e o fim vai ser igual a timer. O que é o timer nesse momento? Quando ele iniciar essa macro, que ele passar por aqui, ele vai pegar o horário do seu computador com segundos, com milésimos de segundo, com tudo, desse momento que ele passou. E ele vai executar todo o código. E quando ele passar por essa linha aqui, ele vai pegar o horário também do seu computador, desse horário que ele passou. E como é que a gente pega a diferença disso aqui? A gente tem uma questão aqui no VBA chamada Message Box, MSG
box. Que o que é que essa mensagem box vai me trazer aqui? Eu vou colocar nela um texto dizendo o tempo de execução foi 2 pontos, espaço. Pronto. Vai ser isso aqui, mais ou i, né? A gente vai concatenar round, porque eu vou arredondar o número, porque como eu lhe falei, vai vir um tempo em milésimos de segundo e vai ficar um número muito grande. Eu não tenho necessidade de ter esse número grande. Eu vou arredondar, assim como tem o arredondar no Excel, aqui no VBA você também tem o arredondar, só que está tudo em inglês. Round, fim menos início. Por que fim menos início? Porque o fim ele vai ter um tempo maior do que o tempo do início. Então dessa forma eu consigo ver qual foi o tempo que essa macro executou. Vírgula, para definir o número de dígitos. Eu vou digitar 0 aqui, porque eu não quero dígito fora da número decimal. Eu quero o número inteiro, ok? E aqui eu consigo fazer o seguinte. Vou colocar um título nessa mensagem. Na realidade não é nem o título, aqui eu vou colocar o ícone da mensagem. Vou colocar aqui VB Information. Vocês vão ver que vai aparecer uma exclamaçãozinha, tipo essa mensagem aqui da interrogação. Vai aparecer exclamação. Se eu botasse VB Critical, apareceria aquele X de um erro. Mas como aqui não é um erro, é algo que foi finalizado, VB Information, eu vou colocar um título aqui dessa mensagem dizendo que concluído. Pronto. Aí o que é que vai acontecer com esse mensagem box? Vou apagar aqui novamente. Alt F8 e vou executar cálculo SMS. Executei. E aí ele me disse aqui, ó, o tempo de execução foi 2.0. 0 porque realmente foi uma planilha pequena. O VB Information é essa informação aqui. Você consegue botar yes ou no, critical, uma advertência. Tem várias formas, aí vocês vão brincando com isso. E o título que eu coloquei como concluído. Deu ok aqui, a macro acabou, traz suas informações. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Só para a gente ver a velocidade. Deixa eu copiar isso aqui várias vezes. Vamos lá. Copiou. Vamos mais. Até chegar em 300 aqui. Aí a gente copia novamente para colocar 1.200 linhas mais ou menos. Para que a gente tenha uma base melhor da velocidade com que esse código roda. É óbvio que vocês podem ter informações muito maiores. Eu vou só dobrar essa informação aqui. Até para não tomar mais tempo. Pronto. Ou seja, como o do while ele vai sempre procurar a célula vazia, ele vai encontrar a célula vazia só nessa célula 2564. É óbvio que se vocês tiverem alguma planilha que tenha um buraco aqui nessa informação, o do while não vai funcionar, porque essas informações precisam ter, todas as células na realidade, precisam ter a informação para que ele possa varrer. Ok? Mas nesse caso, como é só um exemplo, vamos lá, Alt F8 e executar. Você vê que ele demora um pouco mais, até porque a gente aumentou a quantidade de linhas, mas assim, 2.500 linhas ele executou em 3 segundos. É uma coisa bastante rápida. Se você olhar, a informação está toda aqui. E assim, nesse caso você não precisa dizer qual é a última linha. Ele simplesmente automaticamente identifica e isso fica bem mais simples para você fazer. Acredito que essa instrução, na realidade, do loop, ela é uma das funções mais importantes em qualquer programação. Em VBA, ainda mais, né? Porque se você observar, você fez um código praticamente com 6 linhas que fez toda aquela movimentação e alimentou toda a planilha de uma só vez, de uma forma muito simples e bastante rápida. Bem, era isso que eu queria falar de loop.
No próximo vídeo nós vamos tratar da nossa ferramenta de conciliação. Obrigado por terem assistido até aqui. Curtam aí se gostaram, compartilhem com seus amigos, os inimigos também. E peçam para seguir nosso canal, caso vocês achem que vale a pena, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.